Série Provações, vídeo 5. Pessoal, estamos concluindo aqui esse estudo das provações. Provavelmente hoje a gente encerra e na próxima semana, então, começa um novo tema. E para encerrar, então, pedimos, como sempre, o auxílio do Espírito Santo, para que a gente possa expor aquilo que a gente tem aprendido e que possamos compreender tudo aquilo que é da vontade do Espírito Santo. Que nós aprendamos a olhar para a sua palavra e dar todo o valor, toda a importância que ela tem e buscar colocá-la em prática na nossa vida. Então é isso. Hoje nós não vamos retomar tudo do começo. Vamos começar dessa tela bonita aqui, com vários autoformas, que é o resumo da ideia geral, né? Aqui a gente tem tudo aquilo que a gente viu em alguns textos, que é o lugar da condição humana natural da criação, desse nosso corpo, um lugar de cativeiro, da criação que foi feita cativa por conta do pecado, que é uma condição sem liberdade, é uma condição, portanto, de cativeiro, de sofrimentos. Essa é a condição natural humana da vida natural, né? E aqui do outro lado, aqui, de amarelo, tem a condição que é o que a gente busca, né? Que é a condição de comunhão com Deus, de renovação, de natureza de Cristo, uma condição de liberdade plena, de gloriosa redenção, né? E isso aqui é o que a gente está buscando e que a gente vai alcançar na vida eterna, mas que já tem que se manifestar aqui, né? A obra de Cristo começa aqui, né? É aqui nessa nossa vida a gente tem acesso a tudo isso, não plenamente, mas tem acesso a tudo isso. Jesus conquistou todas essas coisas para nós. Foi a sua virtude, né, que conquistou tudo isso para nós, né? Então a gente está saindo dessa condição de cativeiro e indo para essa condição. E isso se faz através dessa transformação, de uma nova natureza, né, que a gente viu que é uma mudança muito profunda, né? Uma mudança do nosso modo de ser completo, de agir, de pensar, de falar, né? E por isso a necessidade de um grande trabalho. Por isso a gente está falando aqui dos dois trabalhos, da construção do corpo de Cristo em nós e na igreja, né? Então, esse transporte, a gente viu também que ele está baseado nas coisas dessa vida, né? É aqui nas riquezas injustas que a gente vai demonstrar se a gente realmente está querendo realizar esse trabalho, tá? É no nosso dia a dia, no nosso modo de pensar, no nosso modo como a gente trata com as coisas do dia a dia, que a gente vai demonstrar se a gente está realizando esse trabalho, né? Se a gente está realizando essa obra de fé, né? E é por isso que aqui entra a aprovação, porque a aprovação ela está relacionada a essa condição de corpo ainda cativo, de condição humana natural, né? Mas Deus opera através dessa aprovação para nos impulsionar para esse lado da redenção gloriosa. Então, na verdade, essa é a ferramenta de fazer abrir os nossos olhos para a necessidade de crescer cada vez mais, né? E um cristão plenamente crescido tem uma condição muito superior, livre de provações, né? Na realidade, um cristão pleno, ele vai sofrer pelo outro, vai ter provações pelos cristãos que ainda não estão crescidos, mas vai ser uma doação, né? Vai ser uma condição que ele vai assumir essa condição. Os apóstolos todos assumiram essa condição, né? Paulo, quando foi para morrer, ele tinha certeza do que ia acontecer, mas estava disposto a fazer, né? Então esse é o cristão pleno, né?
ele já não tem mais necessidade de provações, né? Porque ele está com essa natureza de Cristo, né? Já é Cristo vivendo em nós. É esse o nosso objetivo, né? Então, mas a gente então está passando dessa condição natural para essa nova condição, e as provações estão aí para nos impulsionar nesse trajeto, né? E a gente vai sempre agir no campo espiritual. A gente vai sempre buscar olhar da maneira de Deus, olhar as coisas na sua origem, na sua essência, naquilo que está por trás das coisas, que as impulsiona, né? Que é o campo espiritual. Então a gente falou de todos esses assuntos até agora, né? Passamos por tudo isso, procuramos explicar, olhar na palavra de Deus, ver como que essas coisas se encaixam, né? Aparar aí algumas arestas, algumas questões, né? E hoje a gente vai continuar, né? Fazendo algumas ressalvas e dando alguns exemplos, né? Outros diversos exemplos dessa ferramenta importante que é a aprovação, que foi deixada para o povo hebreu, que ganha uma força ainda maior para nós, porque agora nós temos a capacidade de transformação, nós temos a possibilidade de renovação da natureza. E o povo hebreu não tinha essa condição, né? Eles tinham apenas a lei como uma regra para conhecer aquilo que era a vontade de Deus, mas não tinham condição de mudar a sua natureza, né? Agora nós temos a obra completa, né? E portanto a aprovação agora é muito mais eficaz ainda, ou deveria ser, se a gente se exercitar nela, se a gente permanecer, se a gente buscar conhecer a origem desses nossos problemas aí, né? E buscar matar o pecado através do arrependimento, através da oração em nome de Jesus, através de ouvir o Espírito Santo. Então foi isso que a gente procurou estimular nesses vídeos aqui, né? E vamos continuar. Então aqui vamos relembrar o que estava para frente aí dessa tela. A gente comentou a respeito de uma dúvida que poderia acontecer, mas e o sacrifício de Cristo não apagou todos os nossos pecados, né? Então, na verdade, Cristo deu sim o perdão para os nossos pecados, da mesma forma que era esse perdão aqui, o sacrifício da lei pelo pecado. Era pelos pecados involuntários, aqueles que estão antes da nossa conversão, ou que o Espírito Santo não está nos mostrando. São coisas que estão desconhecidas para nós e que há necessidade de conhecer. A partir do momento que a gente reconhece uma natureza de pecado em nós, então há necessidade de matá-la. Não devemos permanecer no pecado por causa da graça de Cristo. Não, pelo contrário. Por causa da graça de Cristo, devemos matar o pecado em nós. Tá? Então, isso aqui, explicando a respeito do perdão dos pecados involuntários, né? E aqui também um pouquinho disso aí, né? Que foi aquele texto de Timóteo que estava tratando desses pecados que não são conhecidos e que precisam ser levados a juízo, né? E aí voltamos a entrar um pouco na essência do tema da provação como algo que é um alerta de necessidade de correção, né? Porque os próprios problemas da vida, eles podem acabar comprometendo esses dois trabalhos, né? Sufocando os dois trabalhos, né? Por isso o cristão tem que se esforçar a sair dessa condição natural, né? Porque hoje em dia a gente vê o mundo nos sufocando com coisas, com atividades, sejam atividades de trabalho, sejam atividades de lazer, sempre nos sufocando, né? E se a gente depende das nossas forças para fazer, para nos sustentar, para nos manter, para todas as coisas dessa vida, né? E estamos apegados a essas coisas, vamos começar a deixar em segundo plano a busca do reino, né? Quando na verdade a busca do reino tem que estar em primeiro plano. Então, esses problemas da vida, ou também os problemas de saúde, os problemas de dinheiro, todos esses problemas podem comprometer esse nosso trabalho de transformação,
né? E foi o que a gente mostrou aqui, né? Aqui, por conta daquela condição de Paulo, que foi uma aprovação para aqueles que estavam ouvindo, né? Aqui um texto falando da condição de sustento que Deus nos garante, né? Aqui falando um pouco a respeito do trabalho e de como o cristão crescido cada vez vai ficar mais desprendido da condição de trabalho, tá? Então aqui falando a essência do que é o cristão crescido, aquele que está apto a servir, a suportar, a auxiliar, né? E não aquele que depende de auxílio, depende das outras pessoas estarem sustentando, né? O cristão crescido, ele está apto a servir, né? E para servir eficientemente, Deus vai providenciar tudo o que é necessário, né? Então, aqui uma questão, né? Afinal de contas, se o cristão perde essa capacidade de se arrepender, de reconhecer os pecados, de se transformar, qual é a função da vida aqui, né? Se a gente falou que a vida aqui é para realizar esses dois trabalhos e uma doença impede essa realização, então qual é a função desse cristão verdadeiro aqui? Aqui é importante, eu estou me lembrando aqui, uma ressalva que eu devia ter feito desde o princípio, tá? Tudo que a gente tem falado aqui é para o cristão convertido, que crê em Cristo, como Senhor, como Salvador, como Deus que veio aqui na terra, morreu, ressuscitou, pagou os nossos pecados. Tudo isso só vale para o cristão, tá? Para quem não é cristão, aí esse assunto de provação não vale, né? Tem outras características, pode ter outras funções, mas não essas que a gente está destacando aqui. Tudo que a gente fala aqui é para o cristão de verdade que crê em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como Deus verdadeiramente vivo que veio aqui na terra e nos salvou. Crê na sua obra. Para esse é que vale essa história da aprovação, né? Então aqui a gente continua em algumas ressalvas, porque aí a gente pode entrar num caminho de começar a buscar o mundo, né? Não é disso que eu estou falando, né? Não é de buscar o mundo, não é de buscar as coisas do mundo, o sucesso do mundo, uma vida plena, uma vida grande, confortável e com muitas condições aqui. Não é nada disso que a gente está falando, tá? Nós estamos falando de buscar o reino em primeiro lugar e de que o resto Deus garante. É disso que nós estamos falando, tá? Então, se a gente está pensando que então eu estou dizendo que ter saúde e dinheiro é reflexo de que eu estou crescido em Deus, isso é um modo de pensar humano e é um modo de pensar errado, tá? Então a gente tem que estar no lugar certo, buscando a Deus. Se você está buscando o mundo, então você vai ser, e é um cristão verdadeiro, será corrigido, porque não é para buscar o mundo, não é para buscar as coisas do mundo. Pelo contrário, é para cada vez estar mais despojado delas, né? Então, aí a gente fez essa ressalva aqui, né? E colocou esse salmo, que é um salmo que está tratando desse assunto, né? Dessa aparente, para quem pode estar começando a querer buscar as coisas do mundo, pode haver uma aparente inconsistência aqui, né? Mas quando eu olho para os ímpios, eles estão robustos, eles estão sem sofrimento, né? Eles estão todos muito bem lá, né? Não participam dos sofrimentos. Como que isso pode acontecer enquanto que eu que sou, que estou buscando a Deus, estou sendo castigado a cada dia, né? E aí ele vai explicar isso aqui, né? Primeiro, ele vai explicar que essa condição do ímpio é uma condição terrível, né? Porque esse ímpio, ele sequer tem a possibilidade de de corrigir o seu comportamento, né? Tudo dá certo para ele, tudo está bem, né? Então ele está numa condição
de afastamento de Deus cada vez maior, e nada o impede de se afastar de Deus. Nada chama a atenção dele, né? É isso que ele vai dizer aqui. Vós os colocais num terreno escorregadio, e à ruína vós os conduzis. Então é isso que quer dizer esse ímpio que sequer tem algo para alertá-lo do caminho errado que ele está trilhando, né? Enquanto que nós não. Nós, ao contrário, nós estamos buscando a comunhão com Deus, né? E nesse caminho, nada desse mundo nos satisfaz, né? As coisas são necessárias, mas elas devem cada vez menos nos atrair, né? Cada vez mais a gente vai buscar essa condição que é superior, que é uma condição de andar com Deus, de estar com Deus a todo momento e ter essa confiança nele, né? E poder divulgar isso, né? Que é narrar as vossas maravilhas, né? Então essa é a condição que a gente está buscando, que a gente está dizendo aqui, que é o que a gente tem como foco, é chegar naquele lugar que eu coloquei aqui, nesse lugar aqui, que é o lugar de comunhão com Deus, dessa primeira tela aqui, né? É isso que a gente está buscando, e não as coisas do mundo, né? E não as riquezas injustas, nada disso. Isso aqui é onde está se baseando o nosso processo de transformação, é onde ele acontece, né? Mas não é isso que a gente busca. É isso que está dizendo esse salmo, né? E aí então a gente viu isso e viu essa necessidade então de se transformar, de buscar conhecer a origem dessas nossas falhas, né? Desses nossos erros, do ponto de vista espiritual, né? Olhar para dentro de nós, buscar reconhecer isso, buscar ouvir o Espírito Santo, conhecer qual é a vontade de Deus, né? Insistimos bastante já nesse assunto. Então, na verdade, a gente está entre essas duas linhas aqui, o cristão. Não vamos negar a palavra de Deus, que diz que ele vai, se a gente estiver buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, o que é necessário para essa vida vai ser acrescentado. Então, isso a gente tem que crer. Deus falou, é verdade, não há como questionar, né? Mas tem que sempre tomar cuidado para que a gente não esteja aqui invertendo a frase, buscando as coisas do acréscimo através do reino de Deus. Não. Isso é errado, né? Então isso é o que o Coré, o Datã e o Abiram estavam fazendo. Eles queriam a condição do sacerdócio por causa da comida, da bebida, né? Então a gente vai estar entre essas duas linhas, né? E se a gente se desviar para buscar as coisas do mundo, Deus vai nos corrigir, com certeza, se somos filhos. Por que somos filhos? Vai ter correção, tá? O que a gente busca é a justiça, né? E essa busca vai se manifestar no nosso dia a dia, nas nossas decisões, na maneira como nós pensamos, na maneira como nós falamos, na maneira como nós educamos nossos filhos, na maneira como nós tratamos com as autoridades, na maneira como a gente já viu lá aquele monte de alguns textos das cartas, né? E muita coisa ainda por aprender, né? E é por isso que eu estou fazendo aquele estudo lá da lei, para conhecer a maneira de Deus, ver a Cristo. Falamos bastante disso. E aqui, depois dessa enorme retomada, aqui então começa o tema de hoje, né? Que ainda é uma continuação. Então, a gente está com algumas afirmações aqui, né? Então, Deus está junto conosco. Deus está junto conosco, importante nas nossas atividades, importante no nosso dia a dia, tá? A gente tem que ter sempre trazendo os valores de Deus
para as decisões do dia a dia, né? Se Deus é o nosso Senhor, se Ele é o nosso Senhor de verdade, Ele é o centro das nossas decisões. A sua palavra é que vai reger a maneira como nós vamos tomar decisões, tá? E não as coisas, a ciência, o conhecimento. Não, a gente cada vez mais tem que tomar decisões baseadas na palavra de Deus. As decisões do dia a dia, tá, pessoal? É isso que é buscar a Deus nas riquezas injustas. É Deus ser o centro das decisões nas riquezas injustas, tá? Eu sei, é meio genérico isso, você vai precisar trazer para a prática. Não é difícil se você se empenhar, tá? Se o Deus é nosso Pai, nós temos que ter a sua natureza, as suas atitudes. Então tem que ir lá olhar qual é o comportamento, qual é a maneira certa de agir, qual é a maneira certa de se comportar, quais são os frutos, como eles se manifestam e como nós somos e o que nós temos que matar, né? Se Deus é nosso marido, né? O marido, Ele é o que vai prover, né? Se você é esposa de Cristo, Ele é que é o provedor, tá? Então, essa é uma comparação que tem a igreja, a esposa de Cristo. Então, é Ele que vai prover o seu sustento. Então, não há motivo mais para preocupação, para aflições, né? Então, não há motivo mais para você ficar tendo que tomar decisões do que fazer ou do que não fazer, conforme o que diz, isso é bom, isso aqui é importante, isso você precisa fazer, isso aqui é o negócio do momento. Nada desses argumentos devem ser importantes para o cristão. Importante para o cristão é isso aqui que é o negócio do momento. Como que Deus olha para isso aqui que é o negócio do momento, né? Eu vou me envolver com isso aqui que é o negócio do momento, sim ou não? Do ponto de vista de Deus, é agradável ou não é agradável? Tá? Se você estiver fazendo isso, aí você está buscando o reino em primeiro lugar. Está colocando Deus no centro das suas decisões. E aí Ele vai prover. Ele vai prover porque Ele garante, né? E se Ele é o seu pastor, então Ele te protege, tá? Então não há motivo mais para preocupação, para medos, para ansiedades, né? Porque nós temos Deus como nosso pastor, aquele que cuida da gente, né? Então, agora, se a nossa proteção depende das coisas do mundo, a nossa provisão depende das coisas do mundo, né? A nossa natureza o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir é igualzinho às pessoas do mundo, né? As nossas decisões a gente toma são do mesmo jeito que as pessoas do mundo tomam. Então você pode saber que Deus não está sendo seu Senhor, nem seu pai, nem seu marido, nem seu pastor, tá? E a necessidade, se você acredita em Cristo, se você é filho, a necessidade de mudança em tudo isso aqui, tá? Então, aqui eu fiz uma ressalva com relação à ciência, que é isso que eu já mencionei, né? Se a gente está muito focado nos conhecimentos, no que está sendo dito, no que faz bem, no que faz mal, no que você tem que fazer, você não tem que fazer, né? Em como crescer nessa vida, em como ter sucesso, né? Se tudo isso é muito importante, se você está se empenhando para fazer essas coisas, você está olhando para uma ciência que é a luz daquele que é cego, tá? Eu vou explicar isso aqui agora, né? A luz do cego. O cego é aquele que não consegue enxergar, né? Aquele que não vê, né? Então, por que eu digo que a ciência, a ciência verdadeira está realmente buscando a verdade. Mas qual que é o jeito dela buscar? É como aquele que não enxerga. Ele mede, ele vai até aqui. Pensa você no escuro. Você vai, bateu a cabeça. Então aqui não pode. Abaixa. Aqui é parede. Então volta para trás. Aqui. Então, isso é a ciência. A ciência faz isso. Ela vai medir. Aqui, isso aqui pode. Isso aqui faz bem. Isso aqui faz mal. Mas se você fizer isso com isso. Aqui faz bem, faz mal.
Isso é a ciência, né? A ciência procura dizer o que faz bem, o que faz mal, o que é correto e o que é errado. Aquela que está buscando realmente a verdade, tá? Mas o Espírito Santo que você tem, ele sabe qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Você tem a luz verdadeira, né? Você tem o Espírito Santo, que é muito superior à luz do mundo. Muito superior, tá? Então, você devia tratar de buscar usar essa luz, de buscar colocar em prática isso aí, né? Então, aqui tem um exemplinho disso aqui, ó. Olha como Jesus sabia usar isso aí, né? Então disseram para Jesus: mestre, responderam eles, há poucos judeus queriam te apedrejar e voltas para lá? Então Jesus, nesse capítulo aqui de João, estava querendo voltar lá para Jerusalém, onde queriam, há pouco tempo ele tinha sido expulso, tinha que ter fugido de lá, né? Porque queriam apedrejar ele, né? Então esse aqui é um modo de pensar humano, tá? Se os caras queriam te apedrejar lá, não, é melhor não voltar para lá, tá? Mas olha o que Jesus responde aqui, ó. Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem anda de noite tropeça, porque lhe falta luz. Então aqui, ele está falando, ó, eu tenho a luz, eu sei se eu vou para lá ou não vou para lá, tá? Eu não preciso de ficar tirando conclusões aí, porque queriam me apedrejar ou não queriam, né? E depois dessas palavras acrescentou, olha, ele sabia mais do que isso. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Então, além dele saber que ele tinha que voltar para lá, sabia que o Lázaro tinha morrido, já sabia, né? E sabia o que ele ia fazer. Então, é diferente. Quando você tem o Espírito Santo, você tem uma condição de esclarecimento, de luz, que é muito superior às conclusões da ciência, do mundo, tá? Você deve procurar lançar a mão, fazer uso desse recurso que é muito superior, sobrenatural, né? Acima do natural, né? Então vamos lá, doenças, dificuldades e problemas, em geral provações, são demonstrações da necessidade de transformação. Nós podemos pedir em nome de Jesus para reconhecer o pecado e matá-lo, né? Então, as provações elas vão estar mostrando a necessidade de transformação, mas a gente pode, então, a partir daí, reconhecer o pecado e matá-lo, mas vai precisar de trabalho, de orar, de vigiar nosso dia a dia, de ter atenção, de conhecer a natureza de Cristo, tá? Então aqui agora a gente vai passar por vários textos e depois por um exemplo inclusive, né, de provações, né? Para você ver como é um tema muito recorrente isso aqui, né? Lá então, começando do Deuteronômio, eu peguei alguns textos só para mencionar aqui, para você ver como tem bastante, né? Tem muitos outros ainda, né? Muitos além desses, né? Então, no Deuteronômio, logo de cara, no final da lei, ele vai estabelecer essa condição de bênção e maldição, tá? Então, você faz tudo certinho, vai vir bênção. Você faz tudo errado, vai vir maldições. Por que essa condição aqui, depois de dar a lei? Porque, ó, aqui vocês sabem o que é certo, o que é correto. Agora, você precisa fazer, senão eu vou te corrigir. E essa correção vai ser para o seu bem, tá? Não vai ser para você voltar para o caminho correto, para você voltar a buscar a Deus, porque isso é que interessa, né? Então Josué, de novo, no discurso de Josué, tem essa mesma ideia aí, né? Se vos desviardes, então, se você sair do caminho, tá? Mesma coisa vai aparecer lá em Gideão, quando o povo estava desviado,
e apareceu Gideão, destrói o altar de Baal. Então o povo estava cultuando outros deuses, né? Em Samuel 21 tem a questão de Davi e os Gabaonitas, né? Veio um juízo de Deus para durante o reinado de Davi, né? E Deus falou, olha, porque tem um pecado aí, vocês têm uma culpa pesando sobre vocês, né? E Davi teve que então agir. Então veio um juízo. A mesma coisa Elias lá em Reis, a seca. Nos reis todos vai aparecer essa condição aí, em Deus procurando através das provações trazer o povo de volta, né? E Josias reconhece que a cólera do Senhor devia estar sobre eles, porque os nossos pais não obedeceram às palavras desse livro. E eles eram o povo de Deus, eram os filhos ali naquela aliança, né? E foi tão longe que foram deportados, uma maldição que estava prevista lá no Deuteronômio, né? E então aí nesses livros aqui passa. E depois o livro de Jó, um livro que trata também desse tema de provação, né? Jó tinha o direito a todas as bênçãos da lei. E ele era um grande cumpridor, o maior cumpridor da lei, né? Então ele estava sob um regime de bênção. Mas aí Deus quis elevá-lo a uma nova condição, que é a condição que a gente pode ter, que é uma condição de ver a Deus, de conhecê-lo, de ter intimidade com ele, que foi o que aconteceu lá no final do livro de Jó, né? E quando ele teve essa possibilidade, então ele viu, né, quão errado ele é, quão grande era a necessidade de transformação, né? E ele se arrepende. A gente leu isso aqui já, né, no livro de Jó. Então agora vamos ler aqui um salmo também que trata de provações. Vai falar um pouco disso, né? Enquanto me conservei calado, meus ossos se mirravam entre contínuos gemidos, pois dia e noite vossa mão pesava sobre mim. Minhas forças se esgotavam, as forças como nos ardores do verão. Minhas forças se esgotavam, as forças como nos ardores de verão. Então eu vos confessei o meu pecado e não dissimulei a minha culpa. Então eu reconheci o erro, olhei e apontei o erro, né? E aí Deus vai falar, né, com relação a esse assunto aqui, que ele estava sob provação. Vou te ensinar, dizeis. Vou te mostrar o caminho que deve seguir. Então Deus está falando, eu vou mostrar o caminho. Eu vou corrigir, eu vou ensinar. Vou te instruir, fitando em ti os meus olhos, tá? Então essa condição de provação é bastante associada a Deus olhando para os seus filhos, né? Deus olhando. Então vem esse juízo, vem essa correção, né? Não queira ser sem inteligência, como o cavalo e o muar, né? Então aqui, não seja como o cavalo e o burro, ou em outras palavras, não seja burro, né? Você tem a possibilidade de olhar para essas provações e buscar a transformação, então faça isso, né? Não seja como um animal sem inteligência, que só o freio e a rédea submetem os seus ímpetos. Então seja manso, né? Aprenda a se transformar, né? Aprenda a buscar essa mudança. É isso que está falando esse salmo, né? Então aqui mais um texto falando aqui de correção, de provação, né? Mas as almas dos justos estão na mão de Deus, e nenhum tormento os tocará. Aparentemente, então aqui ele está falando de uma condição do justo, aquela condição plena. E aí ele vai falar dessa condição de provação. Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos. Seu desenlace é julgado como uma desgraça. Então a morte
dos justos é julgado como uma perda, né? A sua morte como uma destruição, quando na verdade estão na paz. Se aos olhos dos homens suportam uma correção, a esperança deles é portadora de imortalidade. E por terem sofrido um pouco, receberão grandes bens, porque Deus, que os provou, achou-os dignos de si. Ele os provou como ouro na fornalha e os acolheu como holocausto. Então esse texto trata desse assunto da provação, né? De Deus provando, de Deus fazendo essa purificação, né? Esse é o processo que o cristão vai passar, né? Vai passar. Agora, pode ser mais ou menos suave. Depende da gente aqui, ó. Não ser difícil de se mudar, né? Buscar ser maleável na mão de Deus. Aí a gente vai passar por isso de uma forma branda, né? Se a gente buscar sempre se exercitar na provação e se transformar, né? A gente vai cada vez se desvencilhando dessa condição, né? Aqui mais textos aqui que eu coloquei já dos profetas também relacionados a provações, né? Então aqui Isaías vai falar do juízo do Senhor, vai falar da necessidade do jejum verdadeiro, que é reconhecer o pecado. Tem aqui em Jeremias exortação na porta do templo, que também fala desse assunto, né? Baruque fala de arrependimento e confissão dos exilados que confessaram o seu pecado quando estavam deportados. Então veja ali a aprovação operando o arrependimento, né? E é isso que a aprovação faz. Daniel arrepende-se em nome do povo também. Ezequiel fala de quão grandes eram os crimes do povo e as ameaças que Deus fez, e depois o castigo que ele impôs, e depois a purificação. Então faz um caminho aqui de saída do erro para um lugar de pureza, tá? E agora então a gente vai entrar nos últimos assuntos aqui, que é um exemplo de provação muito interessante, tá? Então esse primeiro texto de Samuel é para a gente ver primeiro um contraponto, tá? A gente vai ver um cenário aqui e depois um novo cenário de Davi, que era filho de Deus. Aqui um mais relacionado com os filisteus, e depois com Davi, que era aquele que foi conforme o coração de Deus. E vai ver como essa aprovação trabalha, né? Como Deus age, né? Então os filisteus apoderaram-se, pois, da arca de Deus e levaram-na a Ebenezer, de Ebenezer, que era onde ela estava lá em Israel, né, com o povo judeu, né, para Azoto, que era lá com os filisteus. Então venceram a batalha, porque os hebreus já estavam meio afastados da lei, e então perderam a arca. Foi uma tragédia. Tomaram a arca de Deus e a introduziram no templo de Dagon, colocando-a junto do ídolo, né? E aí deu um monte de problema lá. Eu pulei alguns versículos, né? A mão do Senhor pesava sobre os habitantes de Azoto. Então aí veio, por causa dessa condição da arca, veio uma condição ruim lá para os filisteus. Ele os devastou, os feriu de hemorroidas na cidade e no seu território. Vendo isso, os habitantes de Azoto exclamaram: a arca do Deus de Israel não ficará conosco, porque sua mão pesou sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus, né? Então isso aqui foi só um exemplo. Deu um monte de problema lá por causa da arca, né? Deu um monte de problema para os filisteus, né? Então o que eles fizeram? Convocaram todos os príncipes dos filisteus e disseram-lhes: devolvei a arca do Deus de Israel, que ela volte para o seu lugar e não nos faça perecer com todo o povo. Reinava na cidade um pavor mortal, e a mão de Deus fazia-se sentir rudemente. E aí eles falaram, né?
por que endureceis os vossos corações como os egípcios e Faraó? Então eles conheciam essa história. Olha, a gente está mexendo com um problema aqui, né? Não vamos, se a gente fizer isso, vamos ficar igual aos egípcios, né? Estes só deixaram partir os israelitas quando o Senhor mandou seus castigos sobre eles. Então eles estavam reconhecendo que era um castigo de Deus. Então aí eles tomaram a decisão. Fazei um carro novo, escolhei 2 vacas que aleitam e que não tenham ainda levado o jugo. Atrelai-as no carro. Depois de terdes preso os seus bezerros no curral. Colocai-eis no carro a arca do Senhor, juntamente com o cofre, no qual porei objetos de ouro que ofereceis como expiação. E depois deixai-a partir. Então, qual que foi a ideia? Então eles fizeram o seguinte, colocaram 2 vacas para puxar um carro, né? Puxar um carro de boi lá, colocaram a arca em cima do carro de boi e deixaram ainda os bezerros das vacas presos, né? Como uma maneira de testar se era realmente a arca que estava dando aqueles problemas, né? Porque afinal de contas a vaca não ia querer se separar do bezerro, né? E assim o fizeram. Tomaram 2 vacas que aleitavam, prenderam-nas a um carro, pondo seus bezerros no curral. As vacas tomaram diretamente o caminho que vai a Bet-Sames e seguiram sempre o mesmo caminho, mugindo sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E as vacas foram sozinhas de volta a Bet-Sames, que era lá lugar do povo hebreu. Foram levando sozinhas, se afastando dos bezerros dos seus filhos, levando a arca de volta para Israel, sozinhas. Tá? Então isso aqui que a gente queria pontuar para fazer um primeiro cenário. Agora a gente vai ver uma nova condição de transporte da arca, né? Vamos ver o que deu aqui, né? Então Davi pôs-se a... Então passou muito tempo. Isso aqui era lá nos Juízes, Samuel, 1 Samuel, né? Isso aqui já é 2 Samuel, quando Davi estava reinando já. Veio Saul, depois acho que foi no governo no reino de Saul que deu esse problema aqui, né? Que perderam a arca, né? E depois veio Davi. Davi pôs-se a caminho com toda a sua gente, indo a Baala de Judá, para trazer dali a arca de Deus, sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Então, o Davi queria trazer a arca de Deus para a cidade dele, né? Porque o lugar onde estava lá a arca estava sendo abençoado por Deus por causa da arca, né? Então ele quis trazer para a cidade dele, né? E foi fazer esse transporte da arca. Colocaram a arca de Deus em um carro novo e levaram-na da casa de Abinadab, situada na colina. Então ela estava na casa de Abinadab. E eles fizeram o mesmo procedimento que os filisteus, com a diferença que aqui foi todo mundo junto no carro. Oza e Aio, filhos de Abinadab, conduziam o carro. Então tinha gente ainda conduzindo o carro. Então era um carro novo, com gente conduzindo. Quando chegaram à eira de Nacon, Oza estendeu a mão para a arca do Senhor e susteve-a, porque os bois tinham escorregado. Então aqui, os bois escorregaram. Então a cólera do Senhor se inflamou contra Oza. Feriu-o Deus por causa de sua imprudência, e Oza morreu ali mesmo, perto da arca de Deus. Davi contristou-se por ter Deus feito esta brecha, e não quis deixá-la entrar em sua casa, na cidade de Davi. Mandou levá-la para a casa de Obed-Edom, natural de Gate. Então veja só que coisa interessante aqui, né? Enquanto que lá nos filisteus a arca voltou sozinha com as vacas, aqui, na mesma condição, com gente guiando, os bois tinham escorregado, né? Então aqui a gente começa a ver aquilo que eu falo, que é aquela origem espiritual, aquela coisa espiritual que está por trás das coisas, né? Boi escorregar é uma coisa natural. Você pode dizer, bom, aconteceu, né?
Aconteceu, os bois escorregaram, pô. Boi tá andando, pode escorregar, pode acontecer, né? É uma coisa natural, é uma coisa do mundo natural, não é? E porque eles escorregaram, você pode dizer, bom, mas o Osa, ele tentou fazer só o que segurar a arca para ela não cair, né? E morreu, né? E Davi ficou triste com isso, mas ele não deixou passar. É isso que a gente vai ver, né? Ele não ficou achando que aquilo era uma mera coisa natural que tinha acontecido, né? Ele ficou preocupado, né? E falou, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Afinal de contas, lá nos filisteus, você veja, as vacas vieram sozinhas, né? Então, por que isso aconteceu agora, né? Essa é a questão que ficou na cabeça de Davi, né? Que devia ficar na minha, na sua, com todas as coisas ao nosso redor, né? Por que isso? Por que aquilo, né? Do ponto de vista de Deus. Veja, era uma coisa natural que tinha acontecido, mas isso não mudou o pensamento de Davi. E agora a gente vai ver aqui o que Davi fez. Lá em Crônicas 15 vai explicar. Davi ficou pensando sobre aquilo. E disse então Davi, depois de um tempo, a arca de Deus só pode ser carregada por levitas, pois são eles que o Senhor escolheu para carregá-la e para servi-la perpetuamente. Então ele foi lá, olhou para a lei, viu o que era que Deus tinha mandado. Davi convocou todo o Israel e Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao lugar que ele tinha preparado. Então aí sim, preparou tudo, olhou como Deus queria, reuniu os filhos de Arão e os levitas. Os sacerdotes e levitas santificaram-se, portanto, para fazer subir a arca do Senhor Deus de Israel. Os filhos de Levi, como tinha ordenado Moisés, segundo a palavra de Deus, levaram a arca aos ombros, por meio de varais, como tinha ordenado Moisés. Davi, junto com os anciãos de Israel e os chefes de 1000, fez subir com alegria a arca da aliança do Senhor, a partir da casa de Obed-edom, daquela que ele tinha deixado aqui, ó. Tinha deixado em Obed-edom. Foi com a assistência de Deus que os levitas transportaram a arca da aliança. Então aí a gente vê a necessidade. Você pode dizer, mas o coitado morreu, o Osa, né? Mas essa é uma lição importante, que é para você ver a importância dessa lição aí, né? Para você ver como era importante o zelo pela lei, né? E Davi sabia que tinha um problema ali, que aquilo não era para acontecer, né? Afinal, por que Deus não estava dando assistência naquele transporte, né? Por que Deus trouxe a arca de volta com as vacas sozinhas e de repente para o transporte de Davi não podia ser com um carro de boi, né? Porque Deus tinha mandado, era importante conhecer a lei. Deus tem coisas para ensinar pela lei, né? Davi tinha que ter zelo, e foi isso que ele fez, foi lá, procurou saber qual é a vontade de Deus, né? Para corrigir o erro, para fazer conforme a vontade de Deus, né? Então, as coisas podem, do ponto de vista humano, parecerem coisas naturais, mas para o cristão, a gente tem que saber que sempre Deus tá agindo, tem uma origem espiritual por trás das coisas, né? E a gente tem que estar então buscando se conformar a essa vontade de Deus, porque do mesmo jeito que Davi e Israel era o povo de Deus, agora nós somos o povo de Deus, né? E ele quer que a gente ande nos seus caminhos, na sua vontade. Então, olha aqui mais um texto para a gente ir finalizando. A necessidade de conhecimento da lei, né?
A lei, então, nesse mesmo assunto, né? Olha aqui, a necessidade de conhecimento da vontade de Deus, da sua justiça. A lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. A ordem do Senhor é segura, instrui os simples. Os preceitos do Senhor são retos, deleitam o coração. O mandamento do Senhor é luminoso, esclarece os olhos, esclarece. O temor do Senhor é puro, subsiste eternamente. E os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. Então, conhecer a justiça, conhecer a vontade de Deus, conhecer a sua lei perfeita é fundamental. Essa comunhão com Deus é mais desejável que o ouro, que uma barra de ouro fino, mais desejável do que as riquezas injustas, mais doces que o mel, que o puro mel dos favos. Ainda que vosso servo neles atente, ainda que eu atente a essa lei, guardando-os com todo cuidado, quem pode, entretanto, ver as próprias faltas? Purificai-me das que me são ocultas. Então, olha aí a necessidade de reconhecer o pecado que está oculto, né? De pedir a Deus essa transformação, ver esse pecado oculto, né? Aqui entra também um assunto que a gente já falou, o assunto da oração em línguas, que vai ajudar naquilo que a gente não sabe ainda, naquilo que é a vontade de Deus e a gente não conhece, né? Então, a necessidade de pedir a purificação dessas faltas que estão ocultas, que a gente já viu aqui, lá atrás. Vamos lá atrás, mostrar aqui os pecados levados a juízo, que o Paulo estava falando. Às vezes já são conhecidos já antes de levados a juízo, né? Outras vezes serão depois. Então, a necessidade de reconhecer esse pecado, né? O pecado involuntário aqui, ó, aquele que é feito na ignorância, né? A necessidade de se transformar, é isso que está falando esse salmo, né? É isso que o Davi viu aqui nessa história dessa aprovação que foi para o povo a morte do Ósai, né? Mas que foi para servir para Davi ver como era a necessidade do zelo pela arca, né? Então, purificai-me das faltas, dos pecados que me são ocultos, tá? Então, essa é a função principal da aprovação, tá? Essa é a mensagem que a gente queria deixar aqui. É um ensinamento que eu vejo como uma ferramenta muito importante e tem que ser realmente colocada em prática, né? Que tem que ser meditado, tem que ser trabalhado no nosso dia a dia, né? Para a gente buscar, então, reconhecer as nossas faltas, os nossos erros, né? E se arrepender diante de Deus e orar pela essa transformação, né? Que é sair dessa condição de sujeito às coisas aqui do mundo para uma outra condição de comunhão com Deus e de vida plena em Deus, né? De contato com Deus mesmo, né? É isso que a gente pede aqui no final desse estudo, né? Que a gente possa chegar realmente a esse lugar de contato com Deus, que a gente tenha atenção no nosso dia a dia, que os nossos ouvidos estejam atentos, que a gente possa ouvir o Seu Espírito Santo para reconhecer as nossas falhas, aquilo que está oculto, né, dentro de nós, aquela grande quantidade de erros que nós temos que transformar, né, que a gente possa renovar a nossa mente, trabalhar no conhecimento da vontade de Deus, da natureza de Cristo, e trabalhar no nosso dia a dia, sendo renovado, né? E para que a gente possa usufruir da vitória de Jesus Cristo, e da sua virtude, e da sua obra, né? E ter a libertação de a vitória sobre toda a provação, com o crescimento espiritual. Amém.